Amém, irmãos. Jesus ao Senhor por mais uma palavra dessa série do Alimento Diário, cujo tema, agora nós entramos, é as promessas de Deus. Então a mensagem dessa semana será: as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Vou iniciar orando, aí na sequência te segue com os demais pontos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Essa palavra queremos ser ajudados por Ti. Fala conosco, onde nós precisamos ouvir, no que precisamos ouvir. Traz luz sobre nossa vida, sobre nosso viver, sobre nossa conduta. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Também, Senhor, vá até cada irmão nesse momento, ao que eu estou ouvindo essa palavra, e possa, Senhor Jesus, consolá-lo, confortá-lo, Senhor, direcionar em todas as coisas. Nossas vidas sem Ti estamos perdidos, Senhor. Oh, sem Ti não podemos fazer nada. Por isso, Senhor, cuide de cada um de nós. Visita cada irmão, Senhor. Veja aqueles que estão doentados, veja aqueles que estão necessitados. Senhor, cuide de cada um. Oh, Senhor Jesus, supra em todas as coisas. O Senhor é aquele que nunca deixa faltar nada. O Senhor é aquele que nunca nos abandona. Nós confiamos somente no Senhor. Embora as situações difíceis sobre nós podem vir como vale de sombra de mortes, Senhor, mas queremos confiar no Senhor, pois o Senhor estará conosco em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Então, as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Irmãos, esses ciclos que baseiam essa mensagem já foram vistos e desfrutados em outros momentos, mas a gente vai novamente, Senhor Jesus, a gente vai novamente agora, irmãos, desfrutá-los. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não tem fim, irmãos, ela é muito profunda. Quanto mais a gente desfruta dela, mais riqueza ela tem para nos dar. Quando um ponto, de certa forma, repetido for falado a nós devemos considerar como algo repetido, como uma retórica, mas devemos considerar como algo que vai trazer vida para nós, pois a palavra de Deus é sempre viva e nova. Muitos pontos que vamos ver aqui são pontos nossos cotidianos, nosso dia a dia, e que nós talvez desconsideraremos se não tomarmos a palavra como vida, apenas como conhecimento, apenas como doutrina. A doutrina, irmãos, ela mata. A doutrina, ela infelizmente tira a nossa simplicidade da palavra do Senhor. Queremos ser simples, irmãos. Ao ouvir falar do Senhor, ser simples. Então, essa semana tem como esse título: as promessas de Deus. Você tem desfrutado das promessas de Deus na sua vida? Você tem obtido as promessas de Deus para a sua vida? Deus tem lhe dado promessas? Precisamos, irmãos, ser aqueles que desfrutam das promessas de Deus. Muito mais do que isso, precisamos ser esses que têm a promessa de Deus em nossa vida. Irmãos, se volta ao Senhor em oração para receber de Deus a promessa. Não fique apenas acomodado, não fique apenas aguardando, mas ore e peça ao Senhor a promessa de Deus para a sua vida. Não só, irmãos, no aspecto espiritual principalmente. Deus vai nos transformar para ser reis com Ele, mas também no aspecto humano, coisas que nós desejamos, anelamos ainda nessa terra e que são da vontade do Senhor, precisamos perseverar e continuar orando para que Deus possa cumprir a sua promessa, como Ele vai cumprir, irmãos. Quando Deus fala conosco que Ele vai cumprir, confie que o Senhor vai cumprir. Porém, se Deus não falou para você que irá cumprir, não adianta você esperar o que não é promessa. Só espere no que é promessa. Então, se o Senhor prometeu para você, confie nele, continue orando que o Senhor vai concretizar isso, irmãos. Deus, Ele é fiel. Nós podemos mudar conforme as situações. Vamos ver isso daqui a pouco, mas Deus, Ele é fiel. Louvado seja o Senhor, irmãos, pela sua fidelidade. É tão interessante que 2 versículos nós vimos essa semana que trazem essa continuidade e estabilidade da vida de Deus e dos planos de Deus para nós. Ele fala em Hebreus 13:8, vamos ler esse versículo. Vamos introduzir por aqui. Isso aqui já são coisas da quinta-feira, mas vamos introduzir por aqui porque é o caminho que o Senhor tem nos dado. Hebreus 13, versículo 8, diz assim, irmãos: louvado seja o Senhor. Jesus Cristo
ontem e hoje. É o mesmo e o será para sempre. Ouvi novamente? Jesus Cristo, ontem e hoje. É o mesmo e o será para sempre. O outro versículo é Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Amém, irmãos? Tudo que vem de bom é de Deus. Senhor Jesus, e todo dom perfeito é de Deus, descendo do Pai, ó, só como bênção, irmãos, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o Senhor sempre é o mesmo ontem, hoje, e o Senhor não há variação nem sombra de mudanças. O Senhor é fiel para conosco, irmãos. O Senhor não muda. A personalidade do Senhor, ela é permanente. Ela não muda conforme os ambientes, conforme os momentos, mas o que o Senhor prometeu, Ele cumpre para nós. O que o Senhor, o que Ele nos dá, Ele de fato nos dá pela sua promessa. Ele é permanente. O amor do Senhor, irmãos, Ele não muda. Nosso amor, de fato, Ele pode mudar de um dia para o outro, em tempos, ou nossa conduta, né? Conforme as circunstâncias, ela pode mudar. Mas o Senhor, Ele é imutável. Você, no seu dia a dia, tem sido uma pessoa que muda constantemente, conforme o ambiente, conforme, por exemplo, o estado que você está de espírito? Quando alguém fala com você que você está preocupado, ou irado, ou estressado com alguma coisa, como você responde a essa pessoa? Principalmente se for alguém do seu convívio, como familiar. Você responde com tranquilidade? Você responde com normalidade? Ou você transpassa a pessoa a sensação de que você está aperreado? Ou que você é rude com ela? Por você estar passando aquilo naquele momento? Isso mostra-nos que nós mudamos. Por que nós mudamos? Porque não permanecemos no Senhor. Nós só conseguimos ser os mesmos quando nós permanecemos no Senhor. Só permanecendo no Senhor que você consegue manter o seu comportamento. Pois em Deus não há sombra de mudança. Em Deus não há variação. Em Deus somos o mesmo ontem e o mesmo hoje. Mas, irmãos, distante de Deus, qualquer coisa pode mudar. Circunstâncias ela pode mudar, estresses ela pode mudar. Quem já não falou coisas que não devia por estar estressado com alguma outra coisa? Quem já magoou alguém por palavras, porque não estava bem interiormente, mas a outra pessoa que sofreu não tinha culpa de nada? Então, irmãos, quem talvez por qualquer outro motivo, infelizmente, né, na rua ou na casa, ou no meio da sociedade, acaba mudando o comportamento. Muda por quê, irmãos? Porque, infelizmente, a gente, muitas vezes, não estamos na comunhão com o Senhor, não estamos sendo um com o Senhor, aquele que se unciona o Espírito com Ele. E sendo um com o Senhor, nós somos estáveis. O que é estável? Aquilo que não muda, aquilo que é o mesmo sempre. Por um lado, Ele é sempre novo, mas por outro também Ele é estável. Que Ele é ontem, que Ele foi ontem, antes de ontem, ano passado. Quando você se converteu, o Senhor ainda é o mesmo. Nós é que ficamos velhos e mudamos. Então precisamos ter cuidado com isso. Essa é a primeira vacina que Paulo traz para nós nessa parte de 2 Coríntios. É de não haver sombra de mudança em nossa vida, mas depender totalmente do Senhor. Pois quando estamos comunhão com o Senhor, nós não temos variação de comportamento. Nós não temos um de um jeito e outro do outro. Somos pessoas que trabalham, somos pais de famílias ou somos filhos. Não importa a nossa condição ou nossa inserção. O que importa é que nós seremos o mesmo ou não. Isso só depende se a gente se voltar para o Espírito, na comunhão com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Né? Então, precisamos ter esse cuidado de não mudar com as condições. Foi isso que Paulo falou para os Coríntios, que vamos ver daqui a pouco. Né? Voltando para o ponto inicial, a gente viu um pouco, está vendo um pouco ainda sobre 2 Coríntios. Esse livro está sendo aberto para nós. 2 Coríntios, irmãos, para ficar claro para os irmãos, é uma autobiografia. O que é a biografia? É alguém contando a sua própria história. Então, Paulo está contando a sua própria história para os coríntios.
não uma história de vida apenas, mas um testemunho da sua pessoa e de como ele desfruta e de como ele vive em Cristo. Então, por isso que ele é conhecido como uma autobiografia, e alguns autores dizem que é a autobiografia de alguém que vive no Espírito. Assim, é a segunda carta aos Coríntios. E Paulo ele faz uma grande introdução nessa segunda carta. Ele começa falando muitas coisas no início sobre consolo, muitas coisas sobre a sua vida espiritual, seu amor para com os irmãos, que são aqueles que nos consolam, como ele também tem sido consolado pelo Senhor. Então, esse é o intuito da segunda carta a Coríntios, né? Trazer os irmãos à condição de vida que Paulo tinha, a pessoa espiritual. Só que antes o irmão que traz a mensagem para nós, ele trouxe um ponto interessante, né? Ele traz sobre a questão de nós sermos inseridos no Senhor, ou seja, inseridos em Deus, nessa comunhão com Deus triuno, baseado em 2 Coríntios 9. Vamos ler? 2 Coríntios 9 diz o seguinte: Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa comunhão não existe só hoje, mas existiu desde a eternidade passada. Antes de todas as coisas, a comunhão existia. Quando nós somos feitos, a Bíblia fala que fomos feitos conforme a imagem e semelhança do Senhor. Só que, entretanto, o verbo lá fala que diz o seguinte, né? Gênesis 1:26, façamos o homem, né? Ele fala, façamos o homem, no plural, né? Então, essa comunhão entre o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito, ele coexiste desde a eternidade passada. Antes de todas as coisas, essa comunhão coexistiu. É uma comunhão perfeita entre as três entidades, né? Do Deus triuno, né? E Deus é um, mas ele coexiste nessas três entidades para nos alcançar e cumprir o seu plano. De certa forma, assim, irmãos, nessa comunhão Deus quis nos colocar o homem, lógico. Por que Deus queria encontrar ou pegar alguém tão problemático como nós? Você pode se perguntar, tá tão bem lá nessa comunhão com Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, o que é que Deus inventou de fazer o homem? A gente sabe que precede a criação do homem a queda de Satanás. Satanás, ele criou um governo paralelo aqui na Terra, onde ele foi julgado e lançado aqui na Terra, que a ele foi dado o governo anteriormente da Terra, como um arcanjo, o sinete da perfeição, mas ele ouviu para a Terra, ele bagunçou a Terra, tornou ela um caos. Tornou ela um caos, não só a Terra em si, como os seres vivos, os seres que aqui habitavam. Então a Terra ficou, irmãos, de certa forma, inutilizável para Deus. E Deus precisava restaurar essa condição dessa Terra. E ele utilizou um outro ser, não anjo, ou anjos como outrora, mas agora através de uma criação que parecesse, ou melhor, fosse sua imagem e semelhança. Quem é? O homem. Amém, irmãos? Também pelo homem que Deus, ele, através do homem, pode estar restaurando novamente a sua autoridade, e o homem compartilhará essa autoridade na volta do seu. Isso que é importante, irmãos. E hoje a igreja compartilha disso, em realidade. Então, Deus criou o homem para inseri-lo nessa comunhão. Apenas a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito é que o homem pode, assim, exercer a autoridade de Deus e também cumprir o plano do Senhor. Então, para que o homem fosse feito, inserir nessa comunhão, ele não poderia ser feito de qualquer forma. Não poderia ter elementos humanos, elementos quaisquer. Apenas um elemento é que pode nos fazer ter comunhão com Deus. É o sopro de Deus. Ou seja, a vida de Deus sendo infundida dentro do homem. Então Deus, ele fez o bonequinho de barro e soprou nas narinas desse boneco, e esse boneco passou a ter vida, a alma vivente. Então o fôlego de vida de Deus foi que deu vida ao homem. Irmãos, em nossa vida espiritual, o que dá vida à nossa vida espiritual é o fôlego do Senhor, é o sopro do Senhor. Quando o Senhor sopra em nós, a gente é acalentado, a gente é confortado, a gente se sente aconchegante, se sente em paz. Você já sentiu em paz quando tudo ao seu redor estava informando ao contrário? Trevas. Se essa paz, irmãos, ela vem em nosso interior, irmãos, é uma paz tremenda. Ela provém do sopro de Deus. Que mesmo que por fora não esteja bem, mas dentro de você há a confirmação de que Deus está com você. Precisamos ter essa confirmação em toda a situação da nossa vida. Às vezes só acha essa confirmação quando está tudo bem. Mas às vezes, irmãos, pode estar tudo bem na sua vida humana,
e espiritualmente você está em trevas, está negativamente, está de forma alheio ao Senhor, alheio a essa comunhão e alheio ao plano do Senhor. Que possamos, irmãos, estar no nosso interior tendo esse sopro que Ele nos enche com vida, né? Louvado seja o Senhor. A gente vê também que o Senhor, Ele, com esse sopro, Ele nos comissiona para a sua vontade, comissiona para a sua comunhão. Você está nessa comunhão com o Pai e o Filho, através desse sopro, você é comissionado pelo Senhor. Adão recebeu suas comissões aqui no Jardim do Éden. Hoje, nós somos ministros da Nova Aliança. E como ministros da Nova Aliança, temos comissões. Amém, irmãos? Você e eu temos uma comissão do Senhor. Aí Paulo, no capítulo 3, de 2 Coríntios, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, irmãos. Então, irmãos, Paulo aqui em 2 Coríntios, ele também tem um outro aspecto dessa carta. Qual é o outro aspecto ali na biografia de Paulo? É dizer aos Coríntios que o ministério de Paulo era um ministério que não provinha de capacidade humana e nem provinha de ordem humana, porque os coríntios estavam questionando se o ministério de Paulo era um ministério que provinha de Jerusalém, onde estavam os dois apóstolos, né? Ou se o ministério que provinha de recomendações de cartas humanas, de homens, né? Então, Paulo, com capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, de 2 Coríntios, ele fala: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos estado como alguns de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Paulo, irmãos, foi quem gerou a igreja em Corinto, foi quem pregou o evangelho para os coríntios, foi quem levantou a cidade em Coríntios. Então, ele era apóstolo do Senhor, comissionado pelo Senhor, como mostra em Gálatas, né? Ele recebeu uma visão celestial, e essa visão o capacitou a ser apóstolo, né, para os gentios, né? Então, ele não precisava de nenhuma carta de recomendação. É aquilo que ele está se defendendo para com os coríntios, referindo-se ao seu ministério, né? Ele diz assim: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, ele está dizendo que os coríntios, que receberam o Senhor e vivem a vida da igreja em Corinto, são a prova de que o ministério dele é um ministério que provém do Senhor e não precisa de nenhuma recomendação humana. Ele fala assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, né? Então, essa carta não é escrita com tinta como uma carta qualquer de recomendação, mas Deus escreveu através da revelação nele, né, essa carta, e escreveu também nos irmãos em Coríntios essa carta, não em tábuas de pedra, né? Ou seja, as cartas anteriormente no Império Romano eram dadas ou em papiros ou em tábuas de cerâmica, de pedra, né? Então, essas tábuas de pedras eram levadas para as pessoas, né? Já se usava essas tábuas de pedras, parecido com o tablet de hoje, né, como cartas, né? Mas em tábuas de carne em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém? Senhor Jesus amado, por essas tábuas de carne em nossos corações aqui. São as palavras de Paulo, não é escritas em tábuas, né, nem em papiros, mas em nossos corações, porque era um ministério proveniente do próprio Senhor. Então, Paulo aqui ele defende o seu ministério de certa forma, também tem esse aspecto, né? Então, no versículo 4 ele fala: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, a confiança que ele tem de que o ministério dele provém de Deus, essa confiança é por intermédio de Cristo, né? Cristo é quem nos qualifica para todas as coisas. É isso que ele fala no versículo 5. E não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então, ele vai e afirma o seu ministério para vir de Deus, que é um ministério que tem eficácia, que é um ministério que trouxe a escrita do Espírito no coração dos coríntios, salvando e gerando ali a vida da igreja como em outras cidades. Mas, entretanto, ele diz: não, a capacidade não é minha. Não é que eu sou capaz de alguma coisa. Não é que por minha capacidade e eloquência eu consigo convencer eles. Não. Como se partisse de mim. Não, ele fala: pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém, irmãos? A nossa suficiência vem de Deus. De onde vem sua suficiência? De onde vem sua capacidade? Ela vem de você mesmo ou vem de Deus? Para servir o Senhor, talvez você consiga, não, para servir a Deus, a minha capacidade ela vem de Deus. Então, para servir a Deus, para liberar uma palavra como essa, ou para se semana desfrutando, lendo a literatura, lendo alimento diário, orando, talvez jejuando, e me consagrando para falar essa palavra. Muito bem. Amém? Esse é o caminho, né?
Mas se você achar que não que a suficiência vem de você, então você vai se basear no seu conhecimento de outrora ou só em conhecimento legais, de leitura, né? Então essa suficiência pode vir de você. Você talvez vai conseguir falar muitas coisas interessantes, mas vai ser algo que provém de você e não vai atingir a necessidade dos irmãos. Isso no aspecto espiritual, do serviço a Deus. De fato, nossa suficiência não pode vir de nós. Temos que servir a Deus no Espírito, em oração, em comunhão. Não podemos fazer nada, irmãos, por nós mesmos no serviço ao Senhor. Hoje não estamos reunindo de forma prática, mas tem muito serviço talvez acontecendo. Olha, serviço de vídeo, você compartilha também, você manda vídeo. Então, tem alguns serviços ainda acontecendo na igreja. Mas nós voltaremos a reunir em breve, confiando no Senhor. E ao voltarmos, muito serviço terá. Então, promova-se a servir ao Senhor. E quando servir, sirvamos na suficiência de Deus. Mas no seu dia a dia, irmão, você tem muitas coisas que você faz. Você trabalha? Trabalha. Se você tem um ofício, uma profissão, né? Você tem algo que você faz, né? Então, você educa seus filhos, né? Você tem seu casamento. Então, tudo isso, irmãos, provém de uma capacidade sua. E essa capacidade sua, ela provém de Deus ou de você? Você faz conforme você mesmo ou de Deus? Primeiro exemplo, no seu trabalho, você é a pessoa que faz por si mesmo ou depende do Senhor em todas as coisas? A gente pode fazer, irmão, na vida toda por nós mesmos e muitas vezes dá certo. Mas, como filho de Deus, temos que ser aqueles que dependem totalmente de Deus, né? Certa vez eu estava trabalhando e eu vinha conduzindo um veículo, e eu trabalho dirigindo às vezes, então eu vinha conduzindo um veículo e eu vi uma raposa de um lado oposto da rodovia. Aí eu fui para a contramão, eu olhei para você ver o movimento, não tinha carro nem na frente nem atrás, e conferi a minha capacidade de que a raposa não atravessaria a via porque ela estava no lado oposto. Eu estava na faixa da esquerda, na contramão, e ela estava na faixa, no acostamento da direita, entrando no mato. A raposa não vai vir, então eu vou aqui manter a velocidade, de certa forma, mais baixa, mais uma velocidade que impossibilitaria uma parada brusca, para que eu sei que ela não vai entrar mais, pela experiência que ela não vai entrar mais. Então a experiência foi que a raposa ela fez o inverso, né? Eu estava com um colega, inclusive um irmão, ele disse: rapaz, essa raposa foi suicida, né? Então ela veio e, em vez de entrar no mato, ela voltou e abarrou no carro. Lógico que o carro não sofreu nada, uma raposa pequena, baixinha, mas a raposa ela sofreu, né? A raposa ela sofreu e eu não sei o que aconteceu, eu não parei para olhar, irmãos. Eu quero enfatizar aqui aos irmãos é que a nossa suficiência deve vir do Senhor. Se o Senhor falou para mim, diminua até parar, velocidade muito mais baixa, talvez eu tivesse livrado da raposa, porque daria tempo de parar do carro. Mas a velocidade em que eu estava, mesmo tomando as precauções, mesmo assim não foi suficiente. Então, em nosso dia a dia, irmãos, até mesmo no nosso trabalho, precisamos orar ao Senhor. Tomamos muitas decisões no trabalho, às vezes, tá? Decisões comprometedoras, né? Decisões que podem complicar o nosso futuro, nossa família. Então, essa decisão não pode ser tomada no nosso velho homem, não pode ser tomada na nossa capacidade. Nós não conseguimos ir muito na frente, não, é muito pouco. Mas Moisés fala que só conseguimos ir um palmo, aliás, nem um palmo, então é muito pouco. Então, precisamos depender totalmente do Senhor em todas as coisas, né? Então, educar seus filhos, suficiência vem de você mesmo do Senhor. Certa vez também, eu tive que disciplinar uma das minhas filhas. Irmãos, como isso foi triste, né? Mas disciplina também é necessário, né? Então você educa seus filhos como? No calor do momento, aquela frigidez, aquele estresse que você está às vezes, aí você dá um grito no seu filho, você reclama alto, você é injusto com ele às vezes, né? E não pede perdão, sei lá. Então muitas formas errôneas nós cometemos na criação dos nossos filhos e às vezes não sabemos porque ele tem comportamentos similares ao que nós erramos ao educá-los, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê capacidade nisso também, irmãos. Isso depende também do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. E no nosso casamento, né? Como é que a gente se trata? Como é que a gente trata um ao outro? Como é que é a nossa vida ao lar? O nosso matrimônio, né? Então, também deve ter cuidado e nossa capacidade não deve vir de nós mesmos, capacidade deve vir do Senhor, né? Por exemplo, hoje você pode não estar bem com sua esposa ou com seu esposo e pensar, não, depois de jogo eu sair com ela. Deixa eu dar um dia. E isso, irmãos, às vezes esses dias não é bom. Não é bom porque
Aquilo que é negativo tem que ser tratado, irmãos. Enquanto não for tratado, Satanás vai achar brecha, né, no nosso relacionamento de alguma forma. Então, o Senhor tem misericórdia de nós e nos ensina, né, a tratar com todas as coisas. Então, irmãos, a nossa suficiência vem de Deus. Você é um habilitado para ser ministro da nova aliança. Então, essas qualificações estão intrínsecas em nós se nós formos inseridos nessa comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito. Né? Eu vou adiantar um ponto. Como você faz para se inserir nessa comunhão de forma bem simples? Como é que você faz? Irmãos, eu invoco o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando você invoca o Senhor, você é inserido nessa comunhão e assim você passa a tomar decisões dependendo mais do Senhor. Senhor Jesus amado, muitas decisões que nós tomamos, às vezes não dá tempo a gente parar para orar, né? O importante é nós orarmos, né? Não tomar nada de todo jeito, né? Não tomar esse tempo que não podemos errar tanto, né? Mas, se não der tempo de orar, irmãos, invoque o Senhor com todo o seu coração, como clamando dele a resposta e o direcionamento, para que, irmãos, a gente possa tomar decisões conforme a vontade do Senhor nessa comunhão. Por isso precisamos estar nessa comunhão no nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor. Então vimos aqui porque Paulo disse que a suficiência, a capacidade vinha de Deus e não dele, né? Então esse é o ponto interessante, né? A nossa capacidade ela vem de Deus, não só nas coisas espirituais, mas também no nosso dia a dia, nossas coisas humanas, né? Então Paulo, irmãos, ele tinha uma certa preocupação, né, com as igrejas. Quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu tratando dos problemas que ali haviam, né? Só que não devemos enfatizar os 11 problemas que a primeira carta aos Coríntios tratou. Sim, são importantes porque nos traz ensinamentos, né? Não são coisas que não acontecem. Acontece também em nosso meio essas coisas às vezes, né? Nossa igreja passa às vezes por momentos como esses descritos na primeira carta aos Coríntios. Mas, entretanto, Paulo traz uma vacina que são os 20 aspectos de Cristo. Então, quando algo negativo acontece na igreja, você vai enfatizar o quê? Os 11 aspectos negativos ou os 20 aspectos positivos? Pelo amor de Deus, precisamos enfatizar nos 20 aspectos positivos. Se chegar algum irmão você alimentando alguma situação ocorrida de morte, né? Alguma situação complicada que ocorreu entre irmãos, precisamos, irmãos, nessa hora chamar o irmão para orar pela situação, né? Quando a gente ora pela situação, eu creio que a conversação desnecessária ela vai cessar, principalmente se ela tiver uma conotação apenas de trazer informes, trazer o velho fuxico, né? Quando é uma comunhão é diferente, mas quando é para trazer o velho fuxico ou trazer você a saber algo que você não necessitaria saber, então, irmãos, e vai prejudicar a sua comunhão com o Senhor, ou o seu pensamento quanto àquele irmão ou aqueles irmãos, então isso não provém do Senhor, né? Então possamos de fato chamá-lo para orar. Vamos orar, irmãos, aqui pela situação agora. Antes de me contar o detalhe, vamos começar orando aqui porque o negócio é sério para a gente poder deixar o Senhor a par de tudo, né? Então, quando você faz isso, eu creio, irmãos, que o Senhor ele põe o freio necessário, né, nas palavras que serão recebidas ou ditas, ou nem mesmo serão mais ditas, né? Louvado seja o Senhor. Então, o que você dá ênfase na igreja? Não dê ênfase aos problemas, mas às Cristo, né? As 20 soluções de Cristo, né? E problemas na igreja tem todo tipo, divisão, como mostra 1 Coríntios, né? Litígio entre irmãos, pecados, né? Coisas sacrificadas, né? Insubmissão, relacionada à insubmissão. Então, muitos aspectos com 11 negativos que tem lá em Coríntios, a gente deve enfatizar, mas enfatizar os positivos, né? Como Cristo nossa justiça, nossa sabedoria, como Cristo, nós temos a mente de Cristo, como o Espírito, como Cristo nosso pão sem fermento, com asmo, né? Da sinceridade, então Cristo como nossa festa. Então, muitos aspectos temos que devemos enfatizar nesses pontos ali de 1 Coríntios, né? Então, quando o irmão vier você, o que você vai fazer? Você vai dizer, irmão, conta aí como é que é a história. Mas, rapaz, não. Vamos orar, irmãos, pela situação. Vamos começar orando pela situação para o Senhor poder nos trazer luz, né? E assim o Senhor vai tratando tudo, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, assim era o aspecto de Paulo. Paulo tinha com os irmãos ali em Corinto, né? Então, a ênfase desse dia, irmãos, dessa semana é 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 em diante até o 10, né? Que é o que eu vou tratar agora para finalizar a mensagem.
Os coríntios eles estavam questionando por que Paulo não foi a Corinto uma outra vez, porque ele disse que ia. Então, Paulo ele não foi a Corinto porque, aí isso vai explicar aqui nesse trecho, né? Vamos ler com calma, bem direitinho, né? Antes, o que é que eu vou dizer aos irmãos? Versículo 12 fala assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Olha, abriu-se uma porta no Senhor, não foi nele mesmo, né? A porta no Senhor foi aberta na pregação do evangelho, mas ele não tive tranquilidade de pregar. Porque o que? Não encontrei meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles, parti para a Macedônia. Então, na Macedônia, capítulo 5, capítulo 7, versículo 5, ele fala assim: ó, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Vou explicar porque esses temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, quando a promessa de Deus que é dada a nós, ela chega, a gente se sente muito consolado. É uma experiência de fé tamanha que a gente nunca esquece. Como é bom ter tal experiência com o Senhor. Tenha tal experiência com o seu irmão. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à vossa saudade, vosso pranto, vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então, porque Paulo não foi a Corinto como combinado? Porque, irmãos, ele tinha escrito a primeira carta, tratando todas as situações. Ele escreveu algumas palavras de forma severa, né? E ele ficou com uma intranquilidade em seu interior. Ele não estava tranquilo. Ele só poderia ficar tranquilo quando recebesse de Tito, que foi quem levou a carta, a resposta dos irmãos, de como receberam a carta, de como ficou tudo bem, né? No versículo que a gente leu aqui do capítulo 7, mostra que eles receberam a carta muito bem, né? Com pranto, saudade, zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então ele ficou tranquilo ao receber essa carta. Ele ficou tranquilo ao receber a notícia de Tito. Então por isso que ele não foi a Corinto enquanto não recebesse essa notícia de Tito. Aí é o que ele fala no versículo, capítulo 2, versículo 1, ele fala: isto deliberei por mim mesmo. Isso eu decidi. Isso decidi por mim mesmo, não voltar a encontrar-se convosco em tristeza. Então, enquanto ele não tivesse a resposta de Tito de que como foi a receptividade da carta, ele não teria como ir, pois estava triste, estava intranquilo, nem conseguirmos pregar o evangelho ele conseguiu. Às vezes, quando estamos tristes, irmãos, quando não estamos tão bem, a gente não consegue nem mesmo falar do Senhor para alguém. Isso acontece conosco? Acontece. Isso acontece. Quando a gente não está bem, irmãos, a gente não consegue nem falar do Senhor para alguém. Então, Paulo aqui ele não conseguia ver os coríntios, né, enquanto ele não recebesse a notícia de Tito. Né? Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Os coríntios a alegria de Paulo. Então, como é que ele ia ser alegrado, ou se alegrar, né, até receber de Tito a resposta? Aí ele fala: isto eu escrevi para que, quando for, tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi. Esse ponto é muito rico, irmãos. Com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, Paulo, irmãos, quando escreveu a primeira carta, onde ele desferiu todos aqueles julgamentos para tratar a igreja em Corinto, mas também trouxe a solução com os 20 aspectos de Cristo, a Bíblia fala aqui que ele escreveu com sofrimentos e angústias de coração. Ele era ouvindo, lembrando do que aconteceu, tendo que tratar, escrevendo, e com angústia no coração e um sofrimento, ele escrevia, a Bíblia fala, com lágrimas. É como se um pai estivesse tratando um filho sem querer fazer isso, mas tendo que fazer devido à necessidade de ser feito. Eu já fiz uma vez em casa de ter que disciplinar uma das minhas filhas, e ao terminar, irmãos, eu me aguentei até terminar. Quando eu terminar, fui para o meu quarto e lá eu me derreti, né?
Então isso mostra assim, irmãos, que quando a gente precisa fazer algo, uma disciplina, né? Para com nossos filhos, por exemplo, a gente não pode hesitar, né? Não pode hesitar, mas por outro lado é muito triste, é angustiante, né? O nosso coração fica apertado, né? Não é bom, né? É muito ruim, né? Às vezes chega até a sair lágrimas por aquele momento que está acontecendo, porque você não quer ver a pessoa que você ama sofrer, né? Então mesmo assim Paulo fez com a sua carta, ele não queria ver os irmãos sofrerem, né? Ele não queria ver os irmãos sendo disciplinados, mas necessitariam ser disciplinados para que fossem ajustados o caminho correto, né? Então Paulo, com muitas lágrimas, escreveu essa carta nesse aspecto, né? Não para que ficassem entristecidos. A minha carta não é para só julgá-los, deixá-los tristes, deixá-los de forma negativa, né? Mas para que conhecessem o que o amor que vos tenho em grande medida, né? A disciplina aqui de Paulo era a expressão do amor de Deus e a expressão também do amor deles para com os irmãos. Então, por isso precisamos ter esse cuidado também ao disciplinar nossos filhos, né? Quem disciplina ama, né? Aquele velho ditado bíblico, em Hebreus 12:5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo. Isso aqui ele fala relativo ao irmão que cometeu incesto, ou seja, ao coabitar com sua madrasta, e a Bíblia fala a mulher de seu pai, né? Subtende-se que é a madrasta. A Bíblia fala a mulher de seu pai, né? Então, ele coabitou com essa mulher, causando incesto, né? Um grande escândalo e vergonha para a igreja, mas, entretanto, ele fala que ele não seja demasiadamente áspero. Que lembra o que Paulo disse quando julgou essa causa? Primeiro, ele julgou os presbíteros da igreja porque não ter julgado, né? E segundo, ele julgou o irmão. Ele fala sentenciando eu e o meu espírito, capítulo 5, versículo 4, 1 Coríntios, ele fala assim, ó, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Veja que julgamento forte. Irmão. Se você ouvisse o julgamento desse hoje, o que você diria? O que você achar? Esse irmão acha que é o que, pelo amor de Deus, mandando eu ser entregue a Satanás, minha carne? Ele está me condenando à morte? Ele acha que é um santo? Né? Que acha que você, para me julgar dessa forma? Né? Mas Paulo julgou o irmão dessa forma. Será que foi áspero? Ele disse que foi áspero aqui, né? Mas era necessário, irmãos. Era necessário. A fim de que o Espírito salvo do Senhor Jesus. Hein? Então, nosso Espírito, quando nós queremos ser, ele é salvo. Isso é determinado, né? Pela palavra aqui nesse ponto. Mas a nossa carne ela vai sofrer aqui as consequências, disciplina aqui na carne. Né? Entrega a Satanás. Né? Então, veja que julgamento forte. Né? Então, o ênfase aqui é o julgamento, né, de Paulo. Né? Então, esse julgamento ele considerou, de certa forma, também áspero aqui no capítulo 2, versículo 7. De modo que ele aconselha os irmãos aqui, né, a perdoar o irmão. Ele fala aqui, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, ou seja, o julgamento pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Sim, foi disciplinado? Sim. Amém. Ele perdoou? Ele se arrependeu? Se arrependeu. Irmãos, possibilidade de se arrepender um pecador sim. Quem diz que não há possibilidade? Há possibilidade. E o nosso coração deve ser de fato de receber o irmão, né? Que se arrependeu cabalmente e se arrependeu de fato. Né? Então, quando ele se arrepende, né? Ele se arrependeu, então Paulo recomenda os irmãos a perdoar e confortá-lo. Por que confortá-lo? Para que ele não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Realmente, irmãos, a sensação de um pecador ao cometer um pecado, eu falo um pecado, embora não há níveis de pecado, mas a expressividade do mesmo, um pecado expressivo que cause escândalo, que cause vergonha para si, né? A sensação, irmãos, é de uma condenação tremenda. A condenação, irmãos, que é como se você quisesse não mais estar vivo às vezes. Né? Uma condenação de que você dissesse, para mim não tem mais jeito. É melhor cair nesse mundão e viver minha vida. Mas, irmãos, essa conversa, quem diz é Satanás, é a sua mente. Né? Só não tem jeito para ele. Ele é o único inconsertável, é Satanás. E ele tenta colocar isso na nossa mente.
dizendo que nós somos inconsertáveis. Não, negativo. Nós somos sim transformáveis, porque o Senhor ele é perito em transformar-nos. Então, se nós tivermos o coração de arrependimento, o Senhor vai em nós produzir frutos de arrependimento. Então, a gente não pode subjugar ninguém e dizer que não tem jeito. Pelo contrário, né? Se está se arrependendo, amém. Volte e se arrependa de fato e produza frutos dignos de arrependimento. Então, para que não seja tomado de excessiva tristeza. Né? A excessiva tristeza aqui é, de fato, um sentimento forte, que pode ser até considerado, irmão, dependendo do grau dessa tristeza, uma depressão. Né? Pessoas que cometem grandes pecados, às vezes elas ficam depressivas, ansiosas, né? Porque nunca se sentiram mais agraciadas com o perdão, ou muitas vezes se sentem acusadas pelo inimigo. Vamos para frente. E foi por isso mesmo, então, irmãos, que você se arrepender, o Senhor nos limpa os pecados e apaga todos, existe dívida. Né? Acusações do inimigo devem ser repreendidas pelo sangue de Cristo. Amém? Pelo que vos rogo que conformeis para que com ele o vosso amor. Então, quando você fez isso, ele confirmaram o amor dele para com o jovem. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoar alguma coisa, também o perdoo. Né? Então, Paulo também perdoou o irmão. Né? Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Esse aqui é um aspecto interessante que tem na leitura da semana, que é a questão da presença de Cristo, que no original é traduzido também pela face de Cristo. E a face, ela traduz os nossos sentimentos, sensações. Né? Quem é pai ou quem foi filho, todo mundo foi filho. Né? Mas quem é pai e teve a família um pouco mais presente, sabe que um olhar diz muitas coisas. Né? Você comete você está brincando lá e fala um errado, você fala agora para o pai. Né? O pai olha para você e viu errado, o olhar dele diz tudo. Eita, fui reprovado. Do outro lado também, o olhar positivo também diz, foi bom. Né? É o olhar de sorriso, o olhar da aprovação. Né? Então, a face é aquela parte da nosso semblante que indica a proximidade dos olhos, né? Mostrando os sentimentos, né, que é expresso através dessa atitude. Né? Então, Paulo, quando perdoou o irmão aqui, ele perdoou na presença ou na face de Cristo. Então, ele perdoou, olhou para Cristo. Cristo fez aqueles olhares de sorriso de aprovação. Né? Então, irmãos, quando você faz as coisas no seu dia a dia, você tem visto o olhar de sorriso de aprovação do Senhor, ou você tem visto o olhar de reprovação do Senhor? Ou você nem olha? Ou nem olhar para não dar errado. Né? Se você não olhar, irmãos, tenha misericórdia de você e de mim também. Né? Possamos estar sempre olhando para a face de Cristo, consultando o Senhor em todas as coisas. Se o Senhor desaprovou, se arrependa. Se o Senhor aprovou, a paz de Cristo vai andar sobre o seu interior. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós em todas as coisas. Né? Oh, Senhor Jesus amado, chega ao fim dessa palavra, irmãos. E conclamamos os irmãos, que os irmãos quiserem qualquer ajuda, irmãos, pode ligar para a gente, ligue para mim, ligue para Eduardo, que eu, qualquer outro irmão que o irmão tenha mais contato ou intimidade, para que ele possa se ajudar e ser ajudado. Não fique passando situações ou problemas sozinho. Né? Eu sei que muitas vezes nós somos limitados na ajuda, né? Mas o que for possível a gente vai correr atrás, né? Pois a vida da igreja também é uma irmandade, né? Uma fraternidade, para a gente cuidar uns dos outros. Né? Momentos como esse de pandemia, a gente tem que ficar isolado por cuidado, né, da saúde, para não ser um agente transmissor para nossos familiares, nem para nós mesmos. A gente sabe que quando tiver de pegar, vai pegar, não tem jeito, né? Mas temos que fazer nossa parte. Né? Então, os irmãos precisarem, irmãos, de qualquer coisa, ligue, passe um zap, né? Ou fale no grupo da igreja, precisar de oração, nem que, mínimo que seja o que você precisa, pode colocar no grupo, que vamos orar. A gente tem orado uns com os outros, né? Pois se, irmãos, nos momentos atuais, nós formos unidos e orar um para com os outros, quem vai, né, nos socorrer, né? O amor do Senhor é expresso na igreja, né? O amor do Senhor é expresso no cuidado uns para com os outros. Né? Então, os irmãos, o que precisar, a gente está à disposição. Né? Para concluir, eu vou ler um versículo dos irmãos que indica que na unidade, irmãos, nós temos a bênção. Amém? Na unidade, nós temos a bênção. Né?
Encorajo ainda os irmãos a ouvir as palavras e os hinos que são tocados, desfrutados na conferência de jovens, né, que tem programação, está no grupo da igreja, eu vou recolocar depois. Bem como nossas reuniões que temos costumeiramente ouvido no sábado e domingo. Muito preciosa essa palavra, né? Muito preciosa mesmo. Oh, como é bom e agradável verem unidos os irmãos. Oh, Senhor Jesus. Faz falta, né? Mas vamos voltar, irmãos, só em Jesus. E na volta do Senhor, essa união será eterna. Essa comunhão será eterna. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão, quando ele serviu o Senhor, ele foi consagrado, tanto ele como seus filhos, né? E o procedimento da consagração era o derramamento do óleo da unção sobre a cabeça, e esse óleo ia escorrendo pela barba e pelas suas vestes, indicando a consagração de Arão para o serviço sacerdotal, né? Oh, quando estamos junto com os irmãos, nós servimos uns aos outros, irmãos. E assim nós somos abençoados e ungidos pelo Senhor, né? É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho de Hermon, irmãos, o Hermon é um monte, né? Ele é um conjunto de montes, né, que tem no limiar do norte de Israel. Então, o orvalho de Hermon quer dizer que nesse monte Hermon, aliás, né, ele está no local desértico, né? A planície onde ele está é desértico, mas no cume do Monte Hermon sempre em neve, sem perfil e gelado com neve, né? Então, pessoas que foram na região e conhecem a região sabem que quem acampa ali aos pés do Monte Hermon, ao amanhecer, é como se houvesse chovido de tanta água, né? De tanta o orvalho que desceu do Monte Hermon, né? Então, assim como o orvalho do Monte Hermon, irmãos, que desce pela manhã, né, com um refrescante, né, um refrescante uma refrescância, né, e rega aquela região desértica e fria, assim também o Senhor ordena a sua bênção na vida da igreja, junto com os irmãos. Assim também o Senhor, Ele manda as suas bênçãos, né, para poder nos consolar, nos ajudar uns aos outros e sermos cada vez mais um com o Senhor. Então, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa reunião. Senhor, fala conosco. Senhor Jesus amado, e queremos de fato seguir ainda mais esse caminho, o caminho do reino. Nós sabemos que os percalços serão grandes, muitas dificuldades temos, Senhor. Somos falhos, confessamos, somos errôneos, Senhor, mas nos transforma. Queremos reinar com o Senhor. Cuide da família de cada irmão, cuide do trabalho de cada irmão, supra em todas as coisas, Senhor. Oh, o Senhor conhece e vê todas as necessidades. E queremos orar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa abençoar cada um, pela Tua glória, pelo Teu poder, pelo Teu nome. Louvado seja o Senhor. Também seja a questão do aplacamento da pandemia, a diminuição dos casos, a recuperação das pessoas sejam ainda mais rápidas, Senhor. Oh, que o Senhor possa prover, como o Senhor é aquele que prova em todas as coisas, uma vacina necessária, para que, Senhor Jesus, possamos voltar a reunir e avançar o Evangelho nessa cidade, bem como nessa terra, Senhor. O nosso desejo é que o Senhor volte para governar toda essa terra, que possamos ser correios contigo. Nos ajuda, Senhor, a praticar essa palavra no nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. O ponto que eu ganhei dessa semana está na quinta-feira, que diz que o ministro da Nova Aliança sempre diz sim e amém. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 1:20, nos fala que, com relação às promessas de Deus, elas sempre têm o sim e o amém. Senhor Jesus. Irmãos, e as promessas do Senhor, elas são cumpridas através do Filho, né? Através de Cristo. Cristo é que cumpre as promessas de Deus. E o interessante é que o Filho, ele nunca diz não para o Pai, né? E essa é uma lição, assim, que eu pude tocar muito, né? Como fala no Alimento Diário. É uma lição que nós precisamos aprender com o Filho, a nunca dizer não para Deus. Ó Senhor Jesus. Quantas e quantas vezes, irmãos, o Senhor está nos chamando, né? Muitas vezes nos pedindo para fazer algo. E às vezes a gente começa a arrumar desculpas para não fazer, né?
a gente não diz logo sim e amém para o Senhor. Muitas vezes a gente arruma desculpas ao Senhor Jesus. E também com relação às promessas de Deus, né? Que elas sempre vão se cumprir. A gente pode confiar nisso, porque o Senhor ele sempre cumpre aquilo que ele fala. E muitas vezes nós começamos algo, né, a fazer alguma coisa, até mesmo coisas para Deus, e paramos no meio, né? Não terminamos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos ser esses ministros que estão sempre prontos a dizer sim e amém à vontade do Senhor. Senhor Jesus, o ministro da Nova Aliança, irmãos, precisa ter esse coração, né? Um coração disposto a fazer a vontade de Deus, né? Um coração ali que realmente arde ali por aquele encargo que o Senhor tem nos confiado. O Senhor nos confiou o ministério, né? E nós precisamos cumprir esse ministério. Mas para isso, irmãos, a gente precisa estar dizendo sim e amém, né? Nós não podemos ficar arrumando desculpas, né, para nos esquivar, né, de coisas que o Senhor está nos incumbindo a cada dia, mas que a gente possa, irmãos, estar sempre prontos, né, como o Senhor sempre esteve pronto ali a cumprir as promessas do Pai, né? O Filho estava sempre ali dizendo sim e amém. Nós precisamos também ser esses que dizem sim e amém à vontade do Senhor. Quando o Senhor disser assim, vá pregar o Evangelho em tal lugar, vá orar por uma pessoa, né? Vá visitar um irmão. Irmãos, a gente precisa estar sempre pronto. Sim, Senhor. Sim, amém. Eu vou. Essa tem que ser a nossa atitude. A atitude de um ministro da Nova Aliança é sempre dizer sim, amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Senhor Jesus. Durante essa semana, a gente viu o quanto o alimento diário está rico, né? E eu ganhei muito na quarta-feira, que fala que o ministro, ele se preocupa com as igrejas, né? Aleluia. E a gente viu o exemplo de Paulo, que ele se preocupava muito com a igreja em Corinto, né? Mesmo porque ele foi a igreja a qual ele gerou, né? Senhor Jesus. E a gente viu também que a igreja em Corinto tinha muitos problemas, né? Mas louvado seja o Senhor, amados, porque tinha Cristo, né? Aleluia. Ou seja, para cada item, para cada problema, havia no mínimo 2 itens de Cristo para se desfrutar. Aleluia. Ou seja, entre nós pode ser até que haja muitos problemas, mas louvado seja o Senhor, amados. Há muito Cristo para nós desfrutarmos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Na igreja de Corinto, além do problema da divisão, teve um problema muito sério, que foi aquele problema, né, a qual o jovem, ele maculou o leito de seu pai, né? Senhor Jesus. E amados, Paulo, ele ficou, de certa forma, irado quando a situação não foi tratada como se deveria ter sido, né? E aí ele escreveu a carta e enviou por meio de Tito, seu cooperador. E é interessante que, enquanto, amado, Tito não regressou, ó Senhor Jesus, Paulo se preocupou. Se preocupou ao ponto de ter que viajar para Troade e ver se encontrava o Tito ali, né? Senhor Jesus. E é interessante que Paulo, muito preocupado, mas graças ao Senhor, ele reencontrou o Tito, né? E Tito deu boas notícias, amados. Ó Senhor Jesus. E o coração de Paulo ficou aliviado, né? Por quê? Porque a carta foi bem recebida. Os irmãos de lá aceitaram aquela carta, praticaram aquela carta, e Paulo, que naquela carta mandou dizer que entregava, né, o jovem a Satanás, né, para que seu espírito fosse salvo no dia do Senhor, e os irmãos acataram aquele julgamento. E o mais precioso, amados, é que o jovem, ele foi perdoado, ele se arrependeu, e mais, os irmãos lá, os líderes da igreja em Corinto, os presbíteros, eles também aceitaram aquela carta, e o mais rico é que ganharam vida por meio daquilo. Ou seja, toda aquela situação aparentemente negra foi resolvida diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ou seja, na igreja, amados, qualquer irregularidade, qualquer pecado grosseiro ou não que haja, tem que ser tratado, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. E o que é mais rico, amados, que quando algo é tratado na luz, na vida, o Senhor abençoa. Seja Jesus. Amados, graças ao Senhor, porque as preocupações de Paulo, né, não só com a igreja em Corinto, né, mas com as igrejas,
veio a ser algo do Senhor, né? Algo que o Senhor abençoou naquela situação. E no nosso caso, o que o Senhor requer de um ministro, amados, é que ele se preocupe de fato com as igrejas, né? Já foi mostrado para nós que não adianta nós nos preocuparmos com as nossas coisas, né? Com o dia a dia, porque isso o Senhor tem cuidado. Amém? Louvado seja o Senhor, não é mesmo? Dessa forma vamos ganhar muita vida e vamos crescer mais e mais. E até a volta do Senhor, o Senhor vai tá nos transformando mais e mais e nos adequando de acordo com a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Aleluia, amados. Amém. Boa noite, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco sobre a palavra do ministério, né? Sobre a palavra profética que tem nos dado direção, tem nos dado norte. Louvado seja o Senhor por isso, né? E eu vou compartilhar um pontinho que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, que fala o seguinte: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Louvado seja o Senhor. Então, segundo esse texto aqui da palavra, a gente vê que Paulo ele toca num ponto precioso e que muitas vezes passa imperceptível. Ele diz o seguinte, no final do versículo ele diz assim: para que tivesseis um segundo benefício. Amados irmãos, toda vez que recebemos irmãos de fora, toda vez que recebemos os enviados de Deus, nós recebemos um benefício. Os irmãos creem nisso? De fato, nós recebemos um benefício. Que benefício é esse? É graça. Quando os enviados de Deus vêm até a nossa cidade ela passa a ser agraciada, porque eles trazem a palavra profética, trazem a palavra de direção. E devemos nos alegrar quanto a isso, né? Se você tiver a oportunidade de receber um irmão desse na sua residência, na sua casa, receba de coração aberto. A sua casa também vai ser abençoada, né? No falar de quinta-feira, que é hoje, né, o dia dessa gravação, fala um ponto muito interessante, né, relacionado aos ministros da Nova Aliança. É que ministro da Nova Aliança, ele deve ser uma pessoa com uma só palavra. Sim, sim, ou não, não. Para as coisas do Senhor, nós devemos sempre dizer sim, dizer amém. Irmãos, nós temos muitas coisas que o Senhor tem nos dado. Ele tem nos agraciado com vários mover. Por exemplo, quando somos convidados para ir para uma tenda de oração, né, para fazer a comportagem dinâmica, a comportagem semidinâmica, nós precisamos dizer sim, sim, amém. Mas o que acontece, irmãos, é que muitas vezes a gente não diz sim para aquilo que realmente importa. Às vezes trocamos uma pregação do Evangelho pelo cinema, trocamos a pregação do Evangelho por um aniversário, trocamos as coisas do Senhor por uma tarde de descanso. Irmãos, eu falo isso assim, embaixo da misericórdia de Deus e no temor de Deus. Isso acontece comigo também. Somos falhos, mas louvado seja o Senhor por esse encorajamento que nós estamos recebendo, de dizer sim para as coisas do Senhor, né? Você vê que o próprio apóstolo Paulo, quando ele refere-se a esse texto aqui, falando sobre ir novamente ver os irmãos, e por algum motivo a Bíblia não relata, Paulo não conseguiu ir. E os irmãos questionaram, alguns irmãos questionaram o caráter do apóstolo, né? Mas nós sabemos que o apóstolo, ele de fato é o enviado de Deus para os gentios. E o Evangelho chegou até nós, irmãos, mediante ao pontapé inicial ali, né? O apóstolo Paulo. E quanto a nós, irmãos, nós devemos estar claros em relação a tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós ultimamente. Eu encorajo aos irmãos nas sextas-feiras, nos sábados, nos domingos. Vamos priorizar. Irmãos,
Priorizar o quê? As mensagens. Nós temos as mensagens locais, que é a mensagem essa que está sendo compartilhada, né? Nós temos a mensagem do sábado à noite com o irmão Esdras, nós temos a mensagem do domingo pela manhã com o irmão Pedro Dong, e isso tem nos encorajado muito, irmãos. A palavra tem sido uma palavra abundante, tem sido uma palavra de direção, principalmente, e eu percebo que nós precisamos nos empenhar mais em relação a isso. Nós precisamos buscar mais a comunhão com o Senhor, buscar mais a comunhão com os santos, né? E o Senhor, uma hora, vai estender a sua mão poderosa e vai acabar com todo esse mal que tem devastado o mundo inteiro, né? Levado muitas e muitas vidas. E eu rogo ao Senhor para que um dia, o mais cedo possível, nós possamos estar juntos desfrutando do Senhor. E a palavra que vai ficar, irmão, é que nós precisamos valorizar toda e qualquer reunião, toda e qualquer comunhão, todo e qualquer desfrute da palavra, da leitura do alimento diário, da leitura da palavra de Deus, da leitura bíblica. Eu encorajo aos santos, irmãos. Jesus é o Senhor. Para finalizar, Estezinha vai dizer uma palavra aqui. Amém, irmãos, que nós possamos obedecer a Deus e falar assim, amém, em tudo que nós falamos, pensamos e fazemos para que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Amém. Seja com vocês. Jesus é o Senhor.